Para sempre seja louvado o nome do nosso amado Deus poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, a começar do versículo 22, você vai ver a história que Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Diz aqui a palavra de Deus. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus ia despedir a multidão, mas ele ordenou aos discípulos para que passasse para outra banda, mas ele ficou dando as suas últimas instruções e orientações ao povo. E ele diz aqui no versículo de número 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando à tarde estava ali. Jesus estava no monte orando, pedindo a Deus a orientação, sendo orientado por Deus. Versículo de número 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelo vento, pelas as ondas que batiam no barco. E você sabe que Jesus, ele sabia de tudo, mas ele queria causar ali naquele meio um milagre. Jesus é poder, Jesus é milagre. E ele queria causar um milagre ali. E a Bíblia diz aqui, mas à quinta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus, ele sabia que o barco ia a pique, mas ele foi agora dirigindo por cima do barco. Não ia por cima do barco, mas ia por cima das ondas, andando sobre as ondas, andando sobre o mar. Jesus ia andando sobre o mar. E aqueles discípulos ficaram espantados ao ver o que Jesus estava fazendo. Meus irmãos, igreja do Senhor, nós não temos simplesmente um Jesus pequeno. Nós temos um Jesus grande, um Jesus poderoso, um Jesus glorioso, que manda no mar, que manda no vento, manda na tempestade, manda em tudo. E o Senhor Jesus Cristo dirigiu-se a ele sobre o mar, porque ele não precisava de outro barco para chegar perto do barco dos discípulos. E ele tinha mandado ele, e ele tinha ficado para despedir a multidão. Mas Jesus já sabia que ia causar alguma coisa. E ele foi dirigir-se para eles, sobre o mar, pisando, andando sobre o mar. Jesus ia dirigindo-se sobre a sua direção. Aleluia! E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles disseram: é um fantasma que vem ali sobre o mar, porque eles nunca tinham visto nenhum homem na terra andando sobre o mar. Então, o Senhor Jesus Cristo é poder, é graça, é força, é fé, é o poder de Deus que se manifesta ali para os discípulos. Não tenha medo, não tenha medo, meu irmão, porque o Senhor Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa aqui nesta terra. Não importa qual seja o que ele pode fazer. O que Jesus vai fazer é que você tenha vitória, é que você seja guardado, é que você seja protegido. Igreja do Senhor, seja guardada, seja protegida, seja guiada.
A igreja do Senhor Jesus Cristo é guiada por Deus. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo andando sobre o mar, eles disseram: é um fantasma que vem ali. Mas Pedro, ele tomou a palavra. Então, porém, Pedro tomou a palavra. Jesus, porém, lhes falou de longe, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, meus discípulos. Tenha bom ânimo, sou eu que vou sobre as águas. Jesus, ele veio sobre as águas. E respondeu um apóstolo, por nome o apóstolo Pedro, respondeu para eles e disse esta palavra que eu vou ler agora para você, no versículo de número 29. E ele disse, veja aqui versículo 29, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor, que é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele não quer decepcionar ninguém, ele não quer fazer vergonha a ninguém, mas ele quer que nós tenhamos o mesmo poder que ele tenha. Ele não tem medo que você seja igual igual a ele, porque Pedro disse uma certa vez a um paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o Senhor Jesus Cristo não ficou com raiva dele, porque ele fez apenas o milagre que era para ele fazer. Levanta e anda. O milagre da verdade, o milagre de Deus na vida daquele paralítico. E o paralítico andou, e o paralítico saltou, e o paralítico glorificou a Deus. Então ele disse: se é o Senhor que está vindo em direção a nós, então mande eu ir em direção ao Senhor. E ele disse: venha, Pedro. E Jesus, veja aqui, e ele disse: vem, versículo 29, e ele disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, aleluia, para ir ter com Jesus. Ele desceu do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não é aquela pessoa que causa inveja a alguém. Não! Jesus é aquele que quer que você faça a obra de todo o milagre que vai aparecer, você faça o milagre. Igreja do Senhor, não tenha medo de manifestar o milagre de Deus, não tenha medo de colocar a mão sobre os enfermos, não tenha medo de colocar a mão sobre aquele doente que está com AIDS, aquele doente que está com câncer, aquele doente que está na pior espécie de doença. Não tenha medo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele gosta quando nós fazemos a vontade do Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Glorifique, igreja do Senhor, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, faça a obra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não é esses homens invejosos, esses homens curiosos que têm inveja de você. Quando você faz a obra de Deus, ele causa uma inveja mal, ele fica lhe invejando, ele fica lhe imprensando, fica tirando você dali, fica querendo que ele apareça, mas isso nunca
foi de Deus. Isso é o diabo na vida das pessoas que está causando mal na igreja do Senhor. Veja o que o diabo faz. O diabo faz tudo isso, mas Jesus, ele faz milagre, ele faz maravilha. Ele disse: vem, Pedro, e Pedro veio, andou sobre o mar. Pedro andou, mas só que o apóstolo Pedro, ele estava ainda com aquela fé pequena. E a Bíblia diz que Pedro, quando andou, veja aqui o que diz o versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, veja o que Pedro, mas sentindo Pedro, no versículo de número 29, diz aqui, versículo 30, mas sentindo o vento forte. Pedro sentiu o vento forte porque as águas estava batendo no barco, e sentiu o vento forte descendo. Logo ele desceu das águas, e sentindo o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo. Aleluia! E começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me, Jesus. Foi o medo que ele teve, porque ele viu que ia afundar. E Jesus, ele pegou na mão de Pedro, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida causa muitas coisas na nossa vida. Não tenha dúvida, não tenha nada de dúvida, não tenha nada, não dá nada, porque quando você duvida, você vai ficar sem fé, você vai ficar sem força, você vai ficar sem ânimo. Nunca faça isso. Glorifique, exalte ao Deus Todo-Poderoso, exalte a Deus. Quando nós exaltamos ao Pai, quando nós exaltamos ao Filho, quando nós exaltamos ao Espírito, Deus começa a agir nas nossas vidas. Deus começa a fazer maravilha na tua vida, igreja do Senhor, igreja amada, igreja de Jesus Cristo. Glorifique, exalte ao Senhor e faça a obra de Deus. Jesus disse: por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nunca duvide, receba a bênção de Deus, receba o poder de Deus, receba a graça de Deus, seja abençoado agora. Não olhe para ninguém, olhe para cima, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olha para Ele e Ele vai te dar a vitória. Olha para Jesus, não olhe para ninguém. Não fique pensando: fulano vai pensar isso, Betrano vai pensar isso. Não fique dirigido por pensamentos humanos, porque você vai falhar, não pense nada. Sim, ligue o seu pensamento para Deus, e Deus vai responder a você. Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar vitória, e você vai caminhar sobre as águas. Você vai ver o Senhor Jesus Cristo, e você não vai ir para o fundo. Pedro foi para o fundo, começando a descer para o fundo, mas Deus não quer que você desça para o fundo. Deus quer que você caminhe, quer que você ande sobre as águas. Deus quer que você faça maravilha. Glorifique a Deus. Você é a igreja do Senhor, você não é qualquer coisinha, você é a igreja adorando a Deus. Você vai adorando a Deus como igreja do Senhor, e Deus vai te abençoando, Deus vai te enriquecendo de poder e de graça. E Deus, neste momento, está te abençoando agora. Sinta a presença de Deus, sinta a glória de Deus, sinta o Shekinah de Deus, receba a bênção do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, seja uma bênção agora, em nome de Jesus. Glorifique, exalte ao Deus de poder, exalte ao Deus de fé, exalte, glorifique em nome de Jesus. Receba agora uma bênção do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você agora, para Deus te abençoar. Deus eterno,
Deus maravilhoso, abençoe esta pessoa que está aí, enriqueça ele agora de fé, Senhor, fé para fazer a tua obra, para fazer o teu trabalho, Senhor. Glorifica, exalta ao Deus de poder, exalta, 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 glorifica, 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 Deus. Seja abençoado, igreja poderosa, igreja, não tema, não tema, receba o poder de Deus agora, viva com Deus, seja abençoado, seja abençoada, não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa se você é pastor, é de ministro, não importa se você é missionário, não importa se você é evangelista, é diácono, é presbítero, não importa o que você é, o que Deus quer é que você esteja na presença de Deus e Ele vai te usar como igreja do Senhor, igreja amada, igreja abençoada, seja cheia do poder de Deus em nome de Jesus. Aleluia.